Martinho Lutero, o grande reformador, 1483-1546. No cárcere, sentenciado pelo Papa a ser queimado vivo, João Hus disse: podem matar o ganso. Em alemão, sua língua natal, Hus, é ganso. Mas daqui a 100 anos, Deus suscitará um cisne que não poderão queimar. Enquanto caía a neve e o vento frio uivava como fera em redor da casa, nascia esse cisne em Eisleben, Alemanha. No dia seguinte, o recém-nascido era batizado na igreja de São Pedro e São Paulo. Como era dia de São Martinho, recebeu o nome de Martinho Lutero. 102 anos depois de João Hus expirar na fogueira, o cisne afixou na porta da igreja em Wittenberg as suas 95 teses contra as indulgências, ato que gerou a grande reforma. João Hus enganara-se em apenas 2 anos na sua predição. Para dar o valor devido à obra de Martinho Lutero, é necessário conhecer algo das trevas e confusão dos tempos em que nasceu. Calcula-se que, pelo menos, 1 milhão de albigenses foram mortos na França, a fim de cumprir a ordem do Papa de que esses hereges fossem cruelmente exterminados. Wycliffe, a estrela da alva da Reforma, traduzira a Bíblia para a língua inglesa. João Hus, discípulo de Wycliffe, morrera na fogueira, na Boêmia, suplicando ao Senhor que perdoasse os seus perseguidores. Jerônimo de Praga, companheiro de Hus, e também erudito, sofrera o mesmo suplício, cantando hinos nas chamas até o último suspiro. João Essália, notável pregador de Erfurt, fora preso por ensinar que a salvação é pela graça. Seu frágil corpo fora metido entre ferros, onde morreu 4 anos antes do nascimento de Lutero. Na Itália, 15 anos depois de Lutero nascer, Savonarola, homem dedicado a Deus e fiel pregador da palavra, foi enforcado e seu corpo reduzido a cinzas, por ordem da Igreja Romana. Em tempos assim, nasceu Martinho Lutero. Como muitos dos mais célebres entre os homens, era de família pobre. Dizia ele: sou filho de camponeses. Meu pai, meu avô e meu bisavô eram verdadeiros camponeses. A isso acrescentava: há tanta razão para vangloriarmos-nos de nossa ascendência quanto há para o diabo se orgulhar da sua linhagem angélica. Para vestir, alimentar e educar seus 7 filhos, os pais de Martinho esforçavam-se incansavelmente. O pai trabalhava nas minas de cobre, a mãe, além do serviço doméstico, trazia lenha às costas da floresta. Os pais não somente se interessavam pelo desenvolvimento físico e intelectual dos filhos, mas também pelo espiritual. Quando Martinho chegou à idade de compreender, seu pai ensinou-o a ajoelhar-se ao lado da sua cama à noite e rogava a Deus que fizesse o menino lembrar-se do nome de seu Criador. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 1. Sua mãe era sincera e devota. Ensinou seus filhos a considerar todos os monges como homens santos e a sentir todas as transgressões dos regulamentos da Igreja como transgressões das leis de Deus. Martinho aprendeu a recitar os 10 mandamentos e a oração do Pai Nosso, a respeitar a Santa Sé na distante e sagrada Roma e a olhar, tremendo, para qualquer osso ou fragmento de roupa que tivesse pertencido a algum santo. A base da sua religião formava-se mais em que Deus é um juiz vingativo do que um amigo de crianças. Mateus, capítulo 19, versículos 13 ao 15. Quando já adulto, Lutero escreveu: estremecia e tornava-me pálido ao ouvir alguém mencionar o nome de Cristo, porque fui ensinado a considerá-lo como um juiz encolerizado. Fomos ensinados que devíamos, nós mesmos, fazer propiciação por nossos pecados, que não podemos fazer compensação suficiente por nossa culpa, que é necessário recorrer aos santos dos céus e clamar a Maria para desviar de nós a ira de Cristo. O pai de Martinho, satisfeitíssimo pelos trabalhos escolares do filho, na vila onde morava, mandou-o, aos 13 anos, para a escola franciscana na cidade de Magdeburgo. O moço apresentava-se frequentemente no confessionário, onde o padre lhe impunha penitências e o obrigava a praticar boas obras para obter a absolvição.
Esforçava-se incessantemente para adquirir o favor de Deus pela piedade, desejo esse que o levou mais tarde à vida em convento. Para conseguir a sua subsistência em Magdeburgo, Martinho era obrigado a esmolar pelas ruas, cantando canções de porta em porta. Seus pais, achando que em Eisenach passaria melhor, mandaram-no estudar nessa cidade, onde moravam parentes de sua mãe. Esses parentes, porém, não auxiliaram, e o moço continuou a mendigar o pão. Quando estava a ponto de abandonar os estudos e começar a trabalhar com as mãos, certa senhora de recursos, Dona Úrsula Cota, atraída por suas orações na igreja e comovida pela humilde maneira de receber quaisquer restos de comida nas portas das casas, acolheu-o entre a família. Pela primeira vez, Lutero experimentara fartura. Mais tarde, ele referiu-se a Eisenach como a cidade bem amada. Quando Lutero se tornou famoso, recebeu em sua casa, em Wittenberg, um dos filhos da família Cotta, que cursava naquela cidade. Domiciliado na casa da sua extremosa mãe adotiva, Dona Úrsula, Martinho desenvolveu-se rapidamente, recebendo uma sólida educação. Seu mestre, João Trebúnius, era homem culto e de métodos esmerados. Não maltratava os alunos como os demais mestres. Conta-se que, ao encontrar os moços da sua escola, cumprimentava-os tirando o chapéu, porque ninguém sabia quais seriam dentre eles os doutores, regentes, chanceleres e reis. O ambiente da escola e no lar era-lhe favorável para produzir um caráter forte e inquebrantável, tão necessário para enfrentar os mais temíveis inimigos de Deus. Martinho Lutero era mais sóbrio e devoto que os demais rapazes da sua idade. Acerca desse fato, Dona Úrsula, na hora da morte, disse que Deus tinha abençoado seu lar grandemente desde o dia em que Lutero entrara em sua casa. Logo depois, os pais de Martinho alcançaram certa abastança. O pai alugou um forno para fundição de cobre e depois passou a possuir mais 2. Foi eleito vereador na sua cidade e começou a fazer planos para educar seus filhos. Mas Martinho nunca se envergonhou dos dias da sua provação e miséria. Antes, reconhecia que fora a mão de Deus dirigindo-o e qualificando-o para a sua grande obra. Como poderia alguém, depois de homem feito, encarar fiel e destacadamente as vicissitudes da vida, se não aprendesse por experiência enquanto jovem? Aos 18 anos, Martinho ansiava estudar numa universidade. Seu pai, reconhecendo a idoneidade do filho, enviou-o a Erfurt, o centro intelectual do país, onde cursavam mais de 1000 estudantes. O moço estudou com tanto afinco que, no fim do 3º semestre, obteve o grau de bacharel em filosofia. Com a idade de 21 anos, alcançou o 2º grau acadêmico e o de doutor em filosofia. Os estudantes, professores e autoridades prestaram-lhe significativa homenagem. Havia, dentro dos muros de Erfurt, 100 prédios que pertenciam à